amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos continuar aqui nos nossos estudos sobre geografia, focando na aula de hoje a atmosfera e o clima. Então, como a gente acabou de trabalhar aí, né, a questão da água, hoje nós vamos focar e começar os nossos estudos sobre o clima. Não só o clima brasileiro, mas também o clima mundial, entendendo a diferença de tempo e clima e focando nos fatores e elementos climáticos. Então, aproveitem bastante a explicação da prova. Que ele começa falando sobre a questão da atmosfera. Então, definindo aí, né, que a gente não pode começar a falar dela sem a definição, né, sem entender o que é o envolto, tá bom? Gasoso do nosso planeta. Ou seja, é a parte aí, né, gasosa que envolve o planeta Terra. Isso daí a gente chama de atmosfera. E essa atmosfera, como vocês sabem, né, estudaram aí, tenho certeza, em ciência, quando falar da questão aí do clima. Mas voltando, não é a minha parte, mas voltando aqui falando, né? A gente tem aqui vários, né, compostos, né, que formam essa atmosfera. Então, a gente vai ter aqui vários gases que são fundamentais para essa questão aqui atmosférica, né? A gente vai citar aqui o nitrogênio, tá? O oxigênio, né? E outros gases que vão formar a nossa atmosfera. Eu quero dar um destaque aqui a questão do oxigênio, tá, minha gente? Por quê? Porque é o gás mais importante para a manutenção da nossa vida na Terra, ok? Então, fazendo essa composição, fazendo essa, né, essa apresentação da atmosfera, a prova vai para a divisão, tá certo? Então, a nossa atmosfera ela é composta por 5 camadas aqui principais. E cada camada, ela vai possibilitar ou não, né, alguns objetos, algumas coisinhas que acontecem aí especificamente. Então, a prova vai começar aqui colocando que a gente tem a Terra e a camada mais próxima à Terra, aqui é para falar da mais próxima a mais distante, tá certo? Vai ser a troposfera. Então, a gente tem a Terra, a nossa camada mais próxima vai ser a troposfera. Depois da troposfera, a gente vai ter aqui a estratosfera, que também é muito importante, ok? Depois, aí a gente vai ter a mesosfera, tá bom? Que também vai estar aí no terceiro lugar, nessa linhazinha aí que a gente vai traçar, tá certo? Da nossa atmosfera. Em quarto lugar, a gente vai ter a termosfera. E, por último, aqui vai ter a exosfera. Turminha, esse vai ser o caminho aqui da nossa atmosfera, tá certo? Do mais próximo ao mais distante. Vamos comentar aqui cada uma, tá? Para colocar aqui para vocês, observando. Então, começando aqui, né, da mais próxima à mais distante. O que a gente encontra de marcante em cada uma? A troposfera. O que a gente vai observar aí, né, com mais característica? Aqui na troposfera é onde acontecem os fenômenos meteorológicos, tá? Então, a gente, né, observa aqui a questão das tempestades, né? Então, todos aqueles fenômenos relacionados à questão meteorológica vai estar acontecendo nessa parte da atmosfera. Na segunda aqui, né, a estratosfera, o que a gente vai observar aqui? A questão dos aviões, tá? Então, os aviões, eles fazem aí seu voo na estratosfera, tá certo? Então, vai ser um dos pontos que a gente vai mais observar aqui, quando a gente dá uma observada, né, uma analisada aqui nesse quadro que a Pro colocou para vocês. Seguindo aqui, a gente tem aqui a mesosfera, que vai ser, né, mais tranquila aqui em termos, né, vai ser aquela parte de transição, tá? Termosfera, que vai ser aqui onde a gente vai ter a questão dos ônibus espaciais, que fazem aquelas visitas, né, que principalmente o pessoal aí dos Estados Unidos adoram fazer essa questão de viagens espaciais, tá? Então, eles transitam nessa parte aqui da atmosfera, tá certo? Aqui também a gente tem a questão da reflexão aqui dos raios, né, das ondas aí de rádios, tá bom? E na exosfera é onde vai ter a questão dos satélites, tá bom?
sondas espaciais também acontecendo aí. Então, os satélites vai estar aqui na nossa última camada, aí orbitando aí já na nossa última camada. Então, troposfera é a camada mais próxima da Terra, recapitulando aqui com vocês, tá? Onde vivemos e respiramos. Nela acontece aí, principalmente a questão dos fenômenos meteorológicos. Vamos guardando essas informações. Estratosfera é a camada posterior, tá? É a segunda camada aí. Nela se localiza o que de mais importante? É a camada de ozônio. Além disso, é onde tem os aviões circulando, tá bom? Mesosfera situa-se após a estratosfera, tá certo? Aqui a gente precisa observar justamente que ela é bastante fria e a temperatura aqui vai acabar reduzindo, né, à medida que vai aumentando. Isso daí naturalmente. Termosfera ou ionosfera, tá? Que é para não ter necessidade aqui. Por conta da quantidade de íons que a gente encontra nela, ela também pode ser chamada de ionosfera, tá? Então, se vocês encontrarem esse nominho aí, também tá dentro do que a gente estudou aqui, tá certo? Então, situa-se, né, após a mesosfera e a camada mais extensa. Prova aqui para vocês, tá? Então, observem aí o quadro do lado. E a exosfera, que é a camada mais distante da Terra e mais próxima aí à questão do espaço sideral. É aqui onde a gente tem os satélites, né, que eu já falo para vocês, a questão das sondas, né, onde vai acontecer aí essa transmissão aí que a gente vai precisar para o nosso dia a dia, que a gente utiliza aí, né, a quantidade de satélite para a questão do geoprocessamento, né, que a gente utiliza no dia a dia. Então, apresentei para vocês e vocês vão guardar na cabecinha, né? Todos aí vão guardar essas informações sobre a atmosfera. Seguindo aqui, a Pro coloca, né? Já vamos entrar na questão do clima de fato. Mas antes da gente começar no clima, vamos fazer aquela velha diferenciação que sempre ocorre de vocês e vocês ficam às vezes sem entender o porquê. Por conta que há uma grande diferença em tempo e clima, tá bom, minha gente? Então, a partir de agora, vocês não podem mais fazer esse erro, cometer esse erro. Professora, qual é a diferença? O tempo, tá? Trata-se do estado momentâneo. Então, quando eu digo amanheceu chovendo, né? O que não está acontecendo atualmente, mas amanheceu aqui chovendo em Petrolina. Então, eu digo, eita, hoje Petrolina, né? Está chovendo aqui em Petrolina. Então, é uma questão do tempo, é momentâneo, tá bom? Agora, quando eu falar, eita, sempre chove essa época do ano em Petrolina. Sempre chove. É uma coisa que acontece de uma forma corriqueira naquela época do ano. Ali eu estou falando já do clima. Por quê? Porque é o comportamento, né, atmosférico que acontece aí num longo período que a gente consegue mensurar. Então, o clima de Petrolina ele nunca vai mudar. Vai ser semiárido, independente do que aconteça. Para mudar, ele vai ter, né, que ter uma alteração, aí a gente tem que observar no mínimo um período de 35 anos. Para a gente poder trocar um clima de uma região, tem que ter uma observação de mudança no período de 35 anos. Aí a gente troca o clima. Não é porque amanheceu chovendo que vai dizer que eita, o clima de Petrolina tá doido, o clima mudou. Tá errado. Quem mudou foi o tempo. Quem tá aí, né, com a alteração vai ser o tempo. Então, por isso a gente fala previsão do tempo. Por quê? Porque é aquela questão momentânea. Então, acordou chovendo, acordou com sol lindo, é tempo. É aquela questão do momento. Pode mudar. Acordou chovendo, daqui a pouco tá um sol lindo. Então, é momento, é tempo, tá bom? Clima, ele não altera. Clima é semiárido, independente, aqui na nossa região, né? Independente do que aconteça, independente da forma que amanheça ou que esteja aí ao longo do dia. Tá bom, meus amores? Então, não errem mais. Se falar, eita, que o clima de Petrolina tá doido, e chove, esquenta, não é clima, é tempo, tá? Então, vamos observar essas questõezinhas aí, tá? Pra gente se colocar da forma correta. Ok? Então, já entenderam a diferença, né? Tem a diferença e a Pro, observa aí na fala de vocês. Seguindo aqui, eu quero que vocês também deem uma lembrada e observar que a gente já trabalhou isso, a questão do clima e o tempo, né, geológico. Por quê, meus amores? Porque o clima, ele vai, né, mudando aí, né, vai sendo alterado nas diversas regiões do planeta Terra.
Oxe, professora, mas a senhora falou que o clima não altera. Aqui na questão das eras, tá, meus amores? Ou seja, aí no período bem extenso. Então, a gente vai ter aqui, né, a paleoclimatologia, que vai ser a ciência que vai estudar o clima com relação às eras geológicas. Então, a gente vai ter uma alteração aí nessas eras geológicas, por isso aquele filmezinho, né, Era do Gelo, né? Por quê? Porque a gente vai mudar, né, de acordo aí com a era, né, geológica do planeta Terra, ou seja, geológica do planeta Terra, que a gente vai ter essa alteração. Então a gente vai ter chamadas eras glaciais, ou seja, era de frio extremo, e vamos ter também as chamadas, né, as eras aí interglaciais, que vai ser, inclusive, tá numa era interglacial, que vai ser uma era aí mais quente, tá bom? Então a gente tem a era do gelo, a glacial e eras mais quentes, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Isso no tempo geológico, no tempo do nosso planeta Terra, tá certo? Então o nosso planeta Terra ele passa por períodos chamados de era, e em cada era a gente tem um comportamento climático diferente. Presta atenção, meus amores. Então, a gente chega agora nos fatores e elementos climáticos. Aqui a prova falando de clima, tá? Então, é aquele clima que permanece, é o clima do Petrolina, semiárido, tá bom? Não tô falando mais da questão do tempo, né? Dessa mudança aí do tempo. Então, meus amores, por que a gente tem elementos e fatores climáticos? Simplesmente porque a gente tem aqueles elementos que são o que dá origem ao clima. Como é que eu posso determinar que em Petrolina o clima é semiárido? Como é que eu determino isso? A partir desses elementos, da observação desses elementos. Se tem ou se não tem esses elementos. Então, o que eu vou observar? Temperatura, para poder dizer qual é o clima dessa região, a pressão atmosférica e a precipitação atmosférica. Essa precipitação, lembro para vocês que pode ser em chuvas, granizo, com Z, tá? O granito é uma pedra, né? Então, granizo e neve. Isso daqui vão ser as formas de precipitação atmosférica, ou seja, elementos que dão origem ao clima. Então, eu tenho que observar isso para me dizer qual é o clima da região, tá certo? E é isso que os estudiosos fazem para me dizer que em Petrolina o clima é semiárido, tá bom? E nós temos os fatores. O que são os fatores? Vão ser responsáveis por modificar, né, por alterar o que aquele clima seria naturalmente, aquela região teria naturalmente aquele clima, mas a gente modifica. O que é que modifica? A latitude, a altitude, massa de ar, corrente marítima são mais, tá, minha gente? Maritimidade, continentalidade e vegetação e uma observaçãozinha na temperatura. Então, a gente tem os elementos que dão origem, né, que a gente tem que observar para saber qual é o clima, e tem os fatores que vão dar uma modificada no que naturalmente seria o clima de uma região. Ok? Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, preste atenção, que é coisa muito importante aqui. Então, dá uma preste atenção de fato, uma pausa aí para poder voltar, tá? Já ligado. Então, vou começar com os elementos. Primeiro ponto, minha gente, é a temperatura. Eu disse para vocês que a gente precisa observar a temperatura. E o que é a temperatura? Vocês sabem que a luz solar, ela reflete no nosso planeta Terra. Isso aí vocês já sabem desde muito tempo, né? Então, essa luz, né, à medida que ela vai refletir no nosso planeta Terra, ela vai se transformar em calor. E tem alguns lugares que, por questão natural, vai receber mais luz, portanto é mais quente. E tem lugares que vão receber uma menor, receber menos luz, portanto é mais frio. Então essa temperatura, ela vai estar relacionada justamente com o posicionamento que aquele local está no planeta Terra. Se vai receber mais luz ou menos luz, né, que vai ser transformada aí em calor. Temperatura, elemento, tá? Segundo elemento aqui, pressão atmosférica. Poxa, professor, o que é essa pressão aí atmosférica? A gente precisa entender que o ar, tá, ele tem um peso. E que a gente só não sente esse peso do ar, dos elementos que compõem o ar, porque
porque a gente tem essa troca. O ar que a gente tem dentro da gente, né, que passa pelo processo, né, de inspirar, de sugar e soltar, vamos dizer assim, não é mais simples para vocês, a gente não sente essa pressão. Mas se essa pressão atmosférica ela for caindo, a gente vai sentir sim. Então a gente vai ter sensações físicas dessa pressão. Então essa pressão ela corresponde ao peso que esse ar tem, que a gente não sente de forma natural, justamente por conta, né, desse processo da respiração, que a gente vai ter esse ar dentro da gente, tá? Então as nossas artérias vão fazer esse processo aí bem direitinho, tá certo? E por que não sentimos essa pressão? Nosso corpo ele não é esmagado, né, por essa pressão, devido justamente à presença, né, no interior do nosso corpo, né, do ar, que vai equilibrar aí essa pressão exercida desse ar aqui fora. Ok? Segundo elemento aí, pressão atmosférica. Terceiro, que a Pro já falou anteriormente, precipitação. E essa precipitação ela vai acontecer de 3 formas. Mas a precipitação é o que mesmo? A gente sabe que por conta desse calor, né, que aí a gente tem a evaporação. Então essas gotículas de água vão subindo e vão se juntando e formando as nuvens. Isso daí a gente tem. Pronto. As nuvens se formaram. Só que tem uma hora que essa nuvem ela já está pesada demais. E ela precisa fazer o quê? No ciclo da água que a gente estudou anteriormente, ela precisa, ó, precipitar. Ela vai chover. Tá certo? Então é uma forma natural que a água no seu ciclo vai fazer, meus amores. Dentro desse processo, a água ela pode cair, né? Ela pode precipitar de diferentes formas. Então é isso que a Pro quer que vocês observem. Então essas nuvens que já estão carregadas com esse volume, aí vão acabar precipitando, lançando essa água fora. Em 3 formas: na chuva, no granizo e na neve. Tá bom? Então, como assim? Qual a diferença? As chuvas, né? Vou começar pela ordem que está aqui. As chuvas, elas são justamente quando essa precipitação ela acontece na forma líquida, da água líquida, ok? E aí a gente vai ter o quê? As chuvas conhecidas como chuvas frontais. O que é uma chuva frontal? É aquela chuva que ela acontece justamente pela questão da mistura do ar. Normal, tá? Da troca do ar. Então, o ar quente vai misturar com o ar frio. Essa nuvem já está pesada, então precipitou por conta dessa mistura. Temos a segunda forma aí de chuva, a chuva orográfica ou de relevo. Quem nunca ouviu falar, né, que lugares que tem aí um relevo mais elevado tem essa chuva aí orográfica? Porque, como eu disse para vocês, a água sobe, se junta nas nuvens. Essas nuvens elas não ficam paradas, elas vão, ó, circulando, tá? No ambiente aí no espaço terrestre. Só que elas têm uma determinada altura, tá? Para poder fazer esse flutuamento. Quando ela encontra uma barreira física, um planalto, né? Uma forma de relevo que impede que essa nuvem passe no peso que ela está, ela vai precipitar. Por isso que locais de serra, né, chove mais. Por quê? Porque as nuvens elas estão carregadas. E elas, para elas poderem passar daquele impedimento, né, que vai ser a serra no caso aí, elas têm que fazer o quê? Precipitar para ficar mais leve, subir e conseguir contornar esse obstáculo. Tá, meus amores? Então, essa chuva orográfica é essa chuva que acontece por conta do relevo. E temos a última, que vocês também já ouviram falar, que é a chuva convectiva. Essa chuva aqui, tá, no último ponto, ela vai ser aquela chuvazinha que vai ser, né, influenciada pela subida do ar quente. Então, é consequência justamente de você ter um lugar muito úmido com um ar muito quente, uma temperatura também muito elevada. Isso muito característico dos lugares equatoriais. Lembra aí da floresta amazônica, tá? Aqui vai ter aí essa questão da chuva diária, por conta justamente disso. Tá certo? E o último detalhe aqui, falando das chuvas ainda, da forma de precipitação, vai ser o pluviômetro, que vai ser o instrumento que vai medir aí o volume de chuva. A segunda forma de precipitação vai ser o granizo. Esse granizo aqui vai ser quando a água ela acaba, né, estando num lugar muito frio, ela acaba, né, passando por processo de condensação, né? Então ela se condensa e fica em formato aqui de pedras, tá? Irregulares. Então, quando a chuva ela cai em pedras, as pedrinhas mesmo, tá? De gelo, então
provoca uma destruição grande onde ela cai, tá? O granizo. Então, a gente vai ter a chuva aqui em granizo. E a neve vai ser quando a gente forma aqueles cristalzinhos, tá? De gelo. Então, é diferente porque o granizo ele é uma pedra. A neve, ele é um floquinho, ele é um cristal, tá bom? Mas tudo isso é o quê? É água caindo aí. E vai depender do quê? Da temperatura desse local que ele vai cair aí. Ok, meus amores? Seguindo aqui nos fatores. A Lê estava falando de quê? De quê que eu estava falando anteriormente? Dos elementos que dão origem ao clima. Agora eu vou falar dos fatores. Aqueles fatores que podem influenciar, mudar. Então, o primeiro fator, altitude. O que é a altitude? É a distância em metros, né, do ponto aqui da linha do Equador para cima ou para baixo. Então, há uma distância aí em metros. Ok? Como eu falei para vocês, quanto mais próximo à linha do Equador, vai ser mais quente ou mais frio? Mais quente. E vai ser mais quente por quê? Por conta dos raios solares que vão bater de uma forma, né, mais concentrada próxima à linha do Equador. Então, isso daqui a gente vai ter o quê, minha gente? Relacionado, né, ou relacionado ao primeiro aqui, a latitude. Então, latitude, primeiro fator, vai estar relacionado à latitude, linha, você vai lembrar sempre, viu? Latitude e linha, que vai ser essa diferença aqui com a linha do Equador. Tá bom, meus amores? Então, o primeiro fator aí vai ser a latitude, tá bom? Essa diferença aqui. Então, nesse processo de latitude, a gente forma as zonas climáticas, que você já conhece. Zona temperada, tropical e polar, tá certo? Então, é nesse processo aqui de distanciamento. Quando a gente está mais próximo à linha do Equador, é mais quente, porque aqui a gente recebe mais iluminação solar. À medida que a gente vai se afastando, a gente vai recebendo menos aí. Portanto, se torna mais frio. Por isso que os polos são tão frios. Altitude, distância em metros de qualquer ponto aéreo superfície terrestre em relação ao oceano. Então, aquele famoso que eu falo para vocês sempre, nível do mar. A gente tem o nível do mar, que vai ser o nível 0. E a partir do nível do mar, o que está acima vai ter uma altura. Então, a gente vai chamar isso daqui de altitude. Poxa, você não precisa chamar de altura mesmo, porque a altura é da base, tá? Então, a altura vai ser da base até o ponto que eu quero medir. Então, prédio. Da base do prédio até onde eu quero medir. Ali é a altura. Altitude, o que eu vou observar? O nível do mar. E qual é a relação disso com o clima? Quanto maior a altitude de um lugar, menor é a sua temperatura. Então, quanto mais a altitude vai se elevando, mais frio vai ficando aquela região, tá? Primeiro faltou latitude, linha do Equador. Você vai lembrar aqui do L de linha, tá? Do Equador. Altitude vai estar ligada aqui à questão dos oceanos, né? Nível aqui do oceano. Seguindo o fator aqui, massas de ar, são porções atmosféricas, tá, minha gente? Que a gente vai ter que são diferentes e acabam se deslocando aí. Então, a gente vai ter essas massas de ar. Dependendo do lugar que ela se forma, ela vai ser mais úmida ou mais quente. Como assim, professora? Mais úmida, se ela se forma no oceano, essa massa de ar. Então, ela vai ser carregada de umidade, porque ela vai formando num lugar que tem muita água. Então, ela vai ser mais úmida. Se ela se forma no continente, distante do lugar que não tem água nenhuma, então ela vai ser mais quente, mais seca, na verdade. Então, turminha, tem essa relação aqui, as massas de ar são essas porções de ar que vão circulando. A corrente, né, as correntes marítimas vão ser a mesma questão aqui, só que vão acontecer dentro da água, no mar. Então, a gente vai ter correntes de água como se fossem rios, tá? Que vão correndo em direções diferentes. Então, essas massas aqui, né, de ar, né, corresponde aí vão ser parecidas com essa questão dessas massas de água, tá bom? Que vão ser aí, estão em constante deslocamentos aí. E fazem o processo, também ajudam no processo climático, ok? Seguindo aqui a questão da proximidade ou distância do mar, que a gente vai chamar de maritimidade ou continentalidade. Como assim, professora? É natural, minha gente. Quanto mais próximo o espaço estiver do mar, sexto ano, do mar, ele vai ser um local que vai ter mais umidade. Por isso, a gente diz que ele vai sofrer a influência da maritimidade. Por quê? Porque tem um mar próximo. Agora, se aquela região ela for distante, Petrolina, distante do mar, não chega a influência do mar nenhuma,
O que acontece ali de influência? A continentalidade. Por quê? Porque a gente está mais no centro do continente, distante do mar. Então, há esses fatores que vão influenciar no clima também. Então, a gente pode ter uma região de clima semiárido, né, com influência da continentalidade petrolina e semiárido com influência da maritimidade, tá bom? Então, perceberam que influencia? E vegetação e temperatura. Quem não sabe que a vegetação ela vai influenciar diretamente na questão do clima, né? Se for um lugar mais arborizado, aí a floresta vai ter um clima diferente do lugar que não tenha, né, tanta vegetação assim. Então, tudo isso vão ser fatores. E o último ponto é a questão dos ventos, tá, minha gente? Formação dos ventos. Então, o vento, ele é o atmosférico que está em movimento. E o vento, ele vai passar por esse processo aí, realmente, de influência também na questão aqui do clima, tá? Formando, inclusive, ciclones e outros, né, fenômenos aí que vão ser fenômenos climáticos. Então, o vento, ele vai estar diretamente também ligado a essa questão da formação atmosférica e dos climas aí também, tá bom? Então, começamos apresentando o capítulo, tá? Hoje eu espero sinceramente que vocês, né, tenham compreendido. Se não compreendeu, a gente volta mais uma vez. Se não compreendeu ainda, fala com a prova, porque esse assunto é muito importante. A gente vai dar continuidade na nossa próxima aula, tá? Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.